A objetividade foi deixada de lado na Iugoslávia, e isso ainda está muito presente hoje. Se você olhar para trás para a Iugoslávia, tanto o tom quanto o conteúdo, muito disso remete ao que está acontecendo agora na Ucrânia. Novamente, o desprezo pelas negociações. Você não negocia com homens maus, você os pulveriza com força militar. Há também uma personalização. Na Guerra Fria nunca era personalizado. Estávamos lutando contra o comunismo. Mesmo sob Stalin, nunca era. Estamos lutando contra Joseph Stalin. Isso não era feito. Isso não era dito. Mas com o fim da Guerra Fria, houve uma simplificação incrível da análise. Por que temos problemas no mundo? Existem homens maus por aí com nomes como Milosevic, Gaddafi ou Putin. Então por que você tem esses homens maus que surgem do nada, do puro mal, sem contexto social, sem profundidade de análise, nada? Homens maus. É impressionante que pessoas instruídas falem dessa forma, mas é claro que falavam e falam regularmente até hoje. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando novamente com o professor David Gibbs, professor de História na Universidade do Arizona. O David tem trabalhado sobre a história das guerras na Iugoslávia e como no dia 12 de junho foi o 16º aniversário da intervenção da OTAN no Kosovo, achamos que deveríamos discutir esse evento, quando a aliança, pela primeira ou segunda vez, pisou fora de seu território. Então, David, seja bem-vindo de volta. Obrigado por me receber novamente. Obrigado por essa discussão que podemos ter, porque na verdade foi você quem sugeriu que deveríamos falar sobre isso, já que Kosovo foi um momento tão decisivo, não só para o fim da dissolução da Iugoslávia, ou para as etapas finais, mas também para o desenvolvimento futuro da OTAN. E pouco antes de começarmos a conversar, você até me corrigiu e disse, olha, Kosovo não foi a primeira vez. Houve uma intervenção antes, não was? Foi muito decisivo para a OTAN. Você pode explicar, Soren? Claro. A intervenção na Bósnia e Herzegovina e no Kosovo, obviamente, fez parte da dissolução iugoslávia que começou em 1991. Houve uma guerra civil na Bósnia que levou a uma intervenção da OTAN ali, uma guerra aérea da OTAN chamada Operação Força Deliberada. Agora foi de duração relativamente breve, contra os sérvios. Os Estados Unidos e a OTAN consistentemente atuaram contra os sérvios, o que é interessante, aliás. A pergunta seria, por que atuamos contra os sérvios? E acho que há uma boa resposta para isso, que é que no final da existência da Iugoslávia, houve eleições em cada república. E a única república que votou no antigo Partido Comunista, rebatizado de Partido Socialista, foi a Sérvia. A Sérvia votou no Partido Socialista. Então, eu acho que havia um motivo anticomunista até certo ponto, vendo os sérvios como o último reduto do comunismo nos Balcãs. Acho que isso explica, em grande medida, a animosidade em relação aos sérvios. A alegação era de que os sérvios haviam cometido mais atrocidades. Eles realmente cometeram mais atrocidades. Mas eu não. Existem vários motivos pelos quais não acredito que as considerações humanitárias tenham sido o principal motivo aqui. O principal motivo, a princípio, era anticomunista. Garantir que o comunismo estivesse acabado de uma vez por todas. Mas depois isso evoluiu para um motivo muito maior, tanto na Bósnia quanto em Kosovo, que era dar uma nova justificativa para a OTAN. Kosovo foi mais significativo nesse aspecto, porque foi uma guerra aérea de 78 dias, de duração considerável, e foi o principal método pelo qual a OTAN interveio em Kosovo. Na Bósnia, a situação era mais complicada porque havia forças terrestres fornecidas pelo exército croata. Mas em Kosovo, a principal operação militar foi uma guerra aérea, e isso foi a OTAN. Portanto, isso teve um papel importante ao reafirmar mais uma vez que a OTAN tinha um papel vital a desempenhar no mundo pós-Guerra Fria. A grande questão aqui era que no final da Guerra Fria, não estava claro se a OTAN ainda tinha algum propósito, e havia uma suposição generalizada de que a OTAN simplesmente desapareceria porque não teria mais função. Havia também outra consideração nesse caso,
que é que nos anos 90, um capítulo esquecido da história, a Europa demonstrava um grau notável de independência. Esse foi um período em que a Europa estava seriamente considerando uma política externa independente, ou seja, independente dos Estados Unidos. A União Europeia, chamada de Comunidade Europeia na época, estava seriamente considerando não apenas ter um propósito de política externa, que ainda mantém hoje, mas um propósito independente dos Estados Unidos. Isso era algo que Charles de Gaulle vinha defendendo desde a década de 1960 na França. Mas após o fim da Guerra Fria, a Alemanha passou a apoiar cada vez mais a ideia de uma Europa independente. E como a Alemanha e França sempre foram o motor da União Europeia, ou Comunidade Europeia, havia uma possibilidade real de que isso acontecesse e de que a Europa conquistasse seu próprio espaço. Acho que a lógica era que, com o colapso da União Soviética, os Estados Unidos de fato se tornaram uma autoridade unipolar no mundo. E achava-se que essa era uma situação insalubre, que os Estados Unidos tinham uma ditadura virtual, quase isso. Quero dizer, não uma ditadura literal, mas eram capazes de decidir unilateralmente o que acontecia em escala global, sem qualquer controle sobre seu poder. E isso era considerado uma situação ruim. Sentia-se que a Europa poderia conter o poder americano. Individualmente, é claro, nenhum dos países europeus poderia fazer isso, mas coletivamente, acreditava-se que poderiam fazer frente aos Estados Unidos e conter o unilateralismo americano. Havia mais um detalhe nisso tudo. O euro estava surgindo nesse período. No início de 1999, o euro foi oficialmente lançado como a moeda dos bancos centrais da Europa. Depois, alguns anos mais tarde, substituiu completamente as moedas nacionais. Mas 1999 foi a inauguração do euro, em 1º de janeiro. E havia um medo real nos Estados Unidos de que a Europa tentasse usar isso para reduzir o poder econômico americano e o papel do dólar. E isso era visto como uma ameaça. É notável falar sobre isso agora, porque a Europa se tornou tão submissa aos Estados Unidos. Parece um mundo completamente diferente neste momento. Mas é importante lembrar que não era assim nos anos 90. O ponto-chave aqui é que os Estados Unidos viam a OTAN como uma alternativa ao UER. A ideia era enfatizar cada vez mais a OTAN como uma forma de minar o esforço de independência da Europa. As guerras na Iugoslávia, tanto na Bósnia quanto, mais importante ainda, em Kosovo, foram os palcos onde isso foi alcançado. Deixe-me parar um momento aqui e ver se você tem alguma pergunta. Não, quero dizer, isso é muito importante, porque o que você está fazendo é conectar o nível estratégico geral com o, quero chamar de tático. Mas é um pouco duro chamar todo o conflito iugoslavo de uma mera guerra tática. Mas, por outro lado, se você olhar para a forma como isso se desenrolou, ou poderia ter sido tratado de outra maneira, parece que havia algumas táticas por trás disso. Porque sabemos, você sabe, que os Estados Unidos também se autodenominaram como os pacificadores, certo? Com Dayton, Ohio, os acordos de Dayton. Mas esses acordos poderiam ter sido alcançados anos antes? Anos antes. Eles já estavam sendo preparados. E você poderia talvez conectar isso um pouco com o que acabou de dizer sobre a OTAN como substituta da UE. Sim, eu vou fazer isso. Acho que um dos pontos que realmente quero destacar, porém, é que Kosovo foi o lugar que matou a independência europeia. Quero dizer, isso acabou depois da Guerra do Kosovo. A ideia é que a vitória militar estabeleceu que você não pode derrotar os americanos, e se não pode vencê-los, deve se juntar a eles. E foi isso que os europeus fizeram. É isso que temos hoje. Só queria deixar esse ponto básico claro. Desculpe, esqueci sua pergunta. Por favor, repita a pergunta para mim. O papel dos Estados Unidos foi, primeiro, o de obstruir um acordo e uma solução interna na Iugoslávia, e depois o de ser a parte que basicamente trouxe o acordo, que já havia sido feito anteriormente, alguns anos depois, após muito derramamento de sangue.
Sim. Bom. Ok. No caso do Kosovo, que vou detalhar, a forma como a União Europeia tentou afirmar seu poder e sua independência foi intermediar uma solução pacífica por meio da negociação da questão do Kosovo, do conflito em Kosovo. E eles quase conseguiram. Estabeleceram as bases para um acordo pacífico, mas isso foi torpedeado pelos Estados Unidos, porque eles queriam deixar claro que ninguém resolveria isso a não ser os Estados Unidos, através da OTAN. Eles não iam permitir que os europeus recebessem o crédito por isso, porque se acontecesse, basicamente permitiria que eles se estabelecessem como um polo de poder independente na Europa e no mundo. Nós não queremos isso. E assim os Estados Unidos torpedearam os esforços europeus. A ironia disso é que levou a uma guerra com milhares de mortes. E então os Estados Unidos impuseram um acordo de paz que era notavelmente parecido com o que os europeus já haviam alcançado antes da guerra da OTAN. Era quase idêntico ao plano europeu. Você pode nos dar os detalhes? Você pode nos dar os detalhes desse plano? E quando foi isso? Vou passar pelos detalhes. O que gostaria de fazer primeiro é dar o contexto do conflito do Kosovo. O ponto principal, claro, é que na época, ninguém realmente tinha ouvido falar de Kosovo. Ninguém sabia absolutamente nada sobre Kosovo, o que era perfeito, porque as oportunidades de propaganda eram ilimitadas. O público era uma folha em branco, então você podia contar qualquer coisa para eles, o que, claro, foi feito. Kosovo era uma região autônoma da Iugoslávia. A Iugoslávia era dividida em 8 regiões, e Kosovo era uma delas. Era habitada predominantemente por albaneses étnicos, etnicamente e linguisticamente iguais aos da República da Albânia, ali ao lado. Mas também tinha uma minoria sérvia bastante significativa. Havia uma grande tensão entre sérvios e albaneses, com os albaneses em níveis significativamente mais baixos. Kosovo era a parte menos desenvolvida da Iugoslávia, e os albaneses eram o povo mais pobre do país. Eles realmente foram oprimidos culturalmente até 1966. Em 1966, houve uma reviravolta política na Iugoslávia, e o ministro do interior foi demitido por Tito. Uma nova política foi adotada, concedendo autonomia cultural a Kosovo e elevando seu status. Os albaneses passaram a ter controle efetivo do território pela primeira vez, e a língua albanesa foi promovida de forma significativa. A situação se inverteu, e os albaneses de Kosovo passaram cada vez mais a perseguir a minoria sérvia. Houve um grau significativo de discriminação, assédio e migração de sérvios ao longo do tempo, de forma lenta, do Kosovo. Nos anos 1980, houve uma pesquisa sobre isso. Eu examinei a imprensa desse período e havia cobertura sobre o tema na mídia ocidental. Termos como limpeza étnica foram usados para descrever os sérvios sendo expulsos etnicamente por meio de assédio e discriminação. Não tanto por violência, mas por assédio e discriminação. Há também um estudo de 1989, na American Sociological Review, sobre intolerância étnica na Iugoslávia, que concluiu que a parte mais intolerante da Iugoslávia era o Kosovo, e o grupo étnico mais intolerante de todos eram os albaneses. Digo isso porque os albaneses foram apresentados como heróis durante a fase final da crise do Kosovo e os sérvios como os vilões. É mais complicado do que isso. Acho que é isso que estou sugerindo. Havia ódio mútuo e os albaneses também tinham sua parcela de ódio e discriminação. Em 1989, com o colapso da harmonia étnica em toda a Iugoslávia, Slobodan Milošević basicamente acabou com a autonomia do Kosovo e colocou sob o controle direto da República da Sérvia sob seu comando. E então passou a proteger os sérvios, mas a perseguir os albaneses. E assim, mais uma vez, a situação se inverteu, desta vez contra os albaneses. A repressão foi significativa, e não há dúvida de que foi muito real. Durante a década de 1990, começou-se a ver o surgimento do Exército de Libertação de Kosovo, que combateu a repressão por meio da violência. E é preciso dizer, a palavra terrorismo é muito carregada, mas na falta de um termo melhor, terrorismo.
Eles atacavam civis, civis sérvios, e também tinham grande envolvimento com a criminalidade. Parece que a Al-Qaeda também esteve envolvida com eles. Acredito que Osama Bin Laden teve um papel direto em ajudar a recrutar pessoas para o KLA. Fontes americanas o descreveram como uma organização terrorista. O Departamento de Estado oficialmente o classificou assim, como uma organização terrorista. Claro, mais tarde eles se tornaram nosso exército selecionado, basicamente nossas forças terrestres em Kosovo. E isso foi encoberto e esquecido, por assim dizer. Mas no fim das contas, o KLA não era formado por pessoas boas. Vamos colocar dessa forma, mesmo que os sérvios também não fossem muito bons. Nenhum dos lados sai bem nessa história. Não havia heróis, ainda que vilões, sim, mas heróis não. O problema se agravou. Em 1997, houve uma guerra civil, um breve colapso da autoridade na Albânia, a República da Albânia, e armas basicamente inundaram Kosovo. E então começou uma verdadeira guerra civil de baixa intensidade, e o Exército de Libertação de Kosovo adquiriu novas armas. E começou uma guerra civil de verdade. E então, por volta de 1998-99, os Estados Unidos se envolveram, o que levou a um envolvimento mais direto, culminando na própria guerra. Mas antes de eu dar mais detalhes, você quer fazer alguma pergunta? Nós realmente precisamos entrar nos detalhes desse acordo de paz, que a UE, ou os europeus, tentou intermediar e que foi sabotado. Quero destacar que, basicamente, em 1998, os Estados Unidos realmente intermediaram um acordo. Na verdade, foi um acordo conjunto. Um general alemão, Klaus von Naumann, e Richard Holbrooke, um funcionário do Departamento de Estado, foram juntos como uma delegação para negociar um cessar-fogo. Eles ameaçaram os sérvios com bombardeios e exigiram que os sérvios retirassem suas forças de segurança do Kosovo em um curto período de tempo. Os sérvios concordaram com isso e retiraram suas forças. Klaus von Naumann mais tarde foi testemunha de acusação no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. Ele foi testemunha de acusação contra Milosevic, então ninguém pode chamá-lo de pró-sérvio. Ele afirmou repetidamente, tanto em seu depoimento cruzado no julgamento, quanto em entrevistas à BBC, que Milosevic cumpriu completamente, praticamente à risca, esse acordo. E isso ressalta o fato de que a ideia de que não se podia negociar com Milosevic, de que ele não cumpriria acordos, é falsa. Ele realmente cumpriu esse acordo, e todos os indícios apontam que ele queria resolver isso sem guerra. Todos os indícios mostram que era isso que ele queria fazer. E esse é um ponto importante aqui, porque, novamente, é contrário à narrativa dominante de que não se podia negociar, de que só a violência. Milosevic só entende a violência. Não é o caso. Não é isso que o histórico mostra. E o depoimento de von Naumann aqui reforça esse ponto. Acho que uma das coisas que quero destacar é que uma das principais características que fica evidente nesse episódio é que os Estados Unidos não acreditam em negociações. Eles acreditam na força militar. Negociação é para os fracos. A Noruega pode negociar se quiser, sabe? Mas os Estados Unidos não fazem isso. Os Estados Unidos usam a força, certo? Mas temporariamente houve negociações. E tudo bem, basicamente, um acordo político permanente ainda não havia sido estabelecido. Então, França e Grã-Bretanha reuniram os sérvios e o Exército de Libertação de Kosovo em um castelo nos arredores de Paris, chamado Rambouillet. O que eles fizeram foi intermediar um acordo que envolvia autogoverno interno para Kosovo, um retorno basicamente ao que eles tinham antes de 1989, a retirada das forças de segurança sérvias que permaneceriam no local e uma força de paz que supervisionaria. E os sérvios basicamente concordaram com tudo e estavam prestes a concluir um acordo. Havia alguma divergência sobre quem deveria fazer a manutenção da paz. França e Reino Unido queriam que a OTAN fizesse isso, mas os sérvios queriam que as Nações Unidas tivessem uma força de paz da ONU. E essa ainda era uma diferença.
mas era geralmente aceito por todos, inclusive Madeleine Albright, a secretária de Estado dos Estados Unidos, que os sérvios estavam completamente prontos e concordaram com quase todos os termos políticos. E isso foi em que país? Foi quando? Foi no início de 1999. Certo. Então, da primavera de 99. Exatamente. E então, basicamente, no último momento, uma nova condição foi inserida, um anexo militar ao acordo. Isso não estava lá antes. Muito provavelmente foi escrito pelo General Wesley Clark, que era um dos principais generais da OTAN, e basicamente dizia, quase como uma observação, que as forças da OTAN teriam o direito de operar e essencialmente ocupar não apenas todo o Kosovo, mas toda a Sérvia, o que significava que a Sérvia seria praticamente um país derrotado e ocupado. Essa era uma condição completamente nova e levou ao colapso total das negociações. A forma como foi apresentado foi que depois que os sérvios leram o anexo militar, eles ficaram, é claro, horrorizados. E a delegação europeia se reuniu com eles para mais uma reunião de rotina. E os sérvios disseram, vou citar diretamente, eles disseram, vocês vieram foder a gente de novo? Tudo bem, vieram foder a gente de novo? Bem, esse foi o fim das negociações. Claramente, elas desmoronaram depois disso. A delegação sérvia foi embora, e todos começaram a se preparar para a guerra. A questão é, por que isso foi inserido? Como isso foi feito? Bem, temos novas informações sobre isso, porque John Gilbert, que era o número 2 no Ministério da Defesa britânico, mais tarde testemunhou perante o parlamento que isso foi feito deliberadamente pelos americanos para provocar basicamente uma guerra, porque os americanos queriam resolver isso através da guerra. Eles não queriam resolver isso pacificamente. Devo acrescentar que os britânicos e franceses não estavam entusiasmados com isso. Nem mesmo os britânicos estavam entusiasmados. Normalmente, pensa-se nos britânicos como o cachorrinho dos Estados Unidos, mas neste caso, os britânicos basicamente ressentiam a ideia de que os Estados Unidos estavam tentando minar o acordo. Quando os Estados Unidos propuseram uma campanha de bombardeio, o ministro das Relações Exteriores britânico, Cook, disse a Madeleine Albright, a secretária de Estado, que nossos advogados acham que vocês não podem fazer isso sem uma resolução do Conselho de Segurança da ONU autorizando, o que, claro, é verdade. E isso não aconteceria, porque seria vetado tanto pela Rússia quanto pela China, que faziam parte do Conselho de Segurança. E Madeleine Albright simplesmente respondeu, por que vocês não contratam novos advogados? Se seus advogados basicamente dizem que isso é insuficiente, contratem novos advogados. É isso que nós faríamos. Isso ressalta como os Estados Unidos não estavam muito interessados no direito internacional ou nas Nações Unidas. Eles consideravam ambos um incômodo. O poder é suficiente do ponto de vista americano. Esse é um tema básico aqui, realmente, durante todo esse período. E isso levou a uma guerra de 78 dias, liderada pela OTAN. Mas vejo que você quer fazer uma pergunta. Sim, e esses basicamente foram 3 meses de campanha de bombardeio, durante os quais, como se sabe, a infraestrutura civil foi alvo na Sérvia, especialmente e notoriamente a estação de TV em Belgrado, matando as pessoas que trabalhavam lá à noite. E a OTAN, então, é claro, chamou isso eufemisticamente de dano colateral. Mas o interessante é que as pessoas, especialmente no Reino Unido, continuavam dizendo que era necessário bombardear essa infraestrutura civil porque ela era usada para propagar a propaganda do Sr. Milosevic. Então, basicamente, estão admitindo que o que queriam era limitar a capacidade da Sérvia de contar seu lado da história. Mas talvez isso já vá longe demais, entrando nos detalhes. Mas a justificativa para isso era que precisávamos pôr fim ao domínio da Sérvia sobre Kosovo, acabar com o massacre, certo? Foi assim que a situação foi apresentada. A Sérvia estaria tentando massacrar os kosovares, da mesma forma que os bósnios foram massacrados em Srebrenica.
Você pode explicar um pouco sobre a importância narrativa de Srebrenica, que aconteceu alguns anos antes? Bem, essa era a ideia. Basicamente, que a Guerra da Bósnia, que foi numa escala muito maior, com 100 mil mortes de ambos os lados, levou ao massacre de Srebrenica, onde 8 mil pessoas, em sua maioria homens em idade militar e desarmados, foram mortos na vila de Srebrenica em 1995. Isso ajudou a demonizar os sérvios e, até certo ponto, de forma compreensível. Os sérvios cometeram muito mais atrocidades do que o outro lado. Não há dúvida quanto a isso. E a alegação era de que eles estavam fazendo o mesmo em Kosovo. O problema é que isso não é verdade. Em primeiro lugar, em Kosovo, a guerra foi numa escala muito menor. O número total de mortes na guerra civil até o bombardeio da OTAN, de ambos os lados, civis e militares, foi estimado em 2.000. Esse era o número padrão divulgado em 2000. Foi uma guerra de baixa intensidade, não uma guerra em grande escala. Além disso, uma das coisas que sabemos agora, eu obtive isso das memórias de Alastair Campbell, que foi um dos principais assessores de Tony Blair, o primeiro-ministro britânico, é que a inteligência britânica mostrava que até o início da guerra, as atrocidades e ataques contra civis estavam sendo cometidos igualmente pelo KLA, os albaneses, e pelos sérvios. Portanto, os sérvios não estavam cometendo a maioria das atrocidades até esse momento. E, novamente, a escala de mortes era baixa em todos os lados. Então, a ideia de que isso era algum tipo de massacre em massa, como, sei lá, o extermínio nazista dos judeus ou algo assim, foi exagerada de forma absurda, é preciso dizer. Mas foi assim que foi apresentado. E, mais uma vez, o fato de que ninguém sabia nada sobre Kosovo, ninguém conseguia encontrá-lo em um mapa, tornou muito fácil impor uma narrativa, mesmo que essa narrativa fosse falsa. É muito difícil contestá-la, porque, novamente, eles têm a informação. E havia apenas alegações muito fortes. E também é preciso acrescentar que essa foi a primeira vez acho que foi a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, que os alemães voltaram a participar de uma campanha militar. E isso foi realmente difícil de convencer os alemães, na verdade. A forma como isso foi apresentado foi belamente documentada em um documentário de 2007. O título traduzido para o inglês seria Tudo Começou com uma Mentira. Um documentário de 1 hora, em que os jornalistas realmente mostraram de forma meticulosa como a história sobre um campo de extermínio em Pristina, capital do Kosovo, em um campo de futebol, e de que os sérvios estavam executando civis em massa ali, foi usada na Alemanha para justificar que o país precisava participar de uma missão da OTAN. Porque a Alemanha, como membro da OTAN, poderia ter bloqueado isso. Quero dizer, em 2003, a Alemanha, de fato, bloqueou que a OTAN fosse a principal força de implementação no Iraque. Eles não concordaram, por isso foi necessária a coalizão dos dispostos. Mas em 1999, conseguiram vender a ideia de que precisava ser uma campanha da OTAN e que a Alemanha tinha que fazer parte dela. Você sabe algo sobre essa narrativa? Sim, eu lembro. Joschka Fischer era o ministro das Relações Exteriores, não o primeiro-ministro, mas o ministro das Relações Exteriores. Ele era do Partido Verde, e o Partido Verde sempre esteve imerso no pacifismo. Surgiu da ideia do antimilitarismo. E Joschka Fischer, claro, tinha um passado radical como estudante na época. Foi nos tempos de estudante dele, acho que em Frankfurt. E ele basicamente defendeu, com veemência, essa guerra, declarando que era missão da Alemanha libertar o povo sofredor de Kosovo, os albaneses, e evitar um novo Auschwitz. Acho que foi assim que ele colocou, evitar um novo Auschwitz. E Auschwitz realmente não tinha nada a ver com o que estava acontecendo em Kosovo. Realmente não tinha. Essa foi uma guerra brutal, de baixa intensidade, mas de baixa intensidade dos dois lados. Ambos os lados foram igualmente responsáveis. Isso de acordo com a inteligência britânica.
Você pode ler isso nas memórias do principal assessor de Tony Blair. Ele diz isso. E basicamente ele vendeu uma narrativa falsa, uma narrativa que era muito atraente para o povo alemão, evidentemente. E isso realmente mudou as coisas. Foi uma mudança radical na Alemanha. Até então, basicamente, a Alemanha. Claro, tinha um exército considerável, mas ele nunca havia sido usado fora das fronteiras da Alemanha em combate desde 45. E isso era um ponto fundamental, uma espécie de cautela alemã à luz de sua história passada. Eles não participariam de combates fora de suas fronteiras. E ali estavam eles, pela primeira vez, participando de combates fora de suas fronteiras. E isso realmente mudou as coisas. A mudança na narrativa da Alemanha, no debate público, provavelmente foi maior do que em qualquer outro país. Mas no mundo todo, bem, isso não é verdade no mundo todo. Na Europa e nos Estados Unidos, na Euroamérica, se quiser usar esse termo, houve uma mudança básica na esquerda política. A esquerda política passou de ser anti-guerra para ser mais pró-guerra do que a direita. Foi a direita, basicamente, que demonstrou alguma cautela aqui. E começou a haver uma espécie de inversão, por assim dizer, ideológica, em relação à questão do militarismo. Na Alemanha, mais do que em outros lugares, mas realmente em toda a Europa e nos Estados Unidos, eu vi isso com meus próprios olhos e me lembro muito claramente. Pessoas que eram contra a guerra apenas alguns anos antes, agora eram as defensoras mais entusiasmadas da guerra, porque estamos salvando pessoas inocentes do massacre. Essa era a narrativa. E isso era muito atraente para a esquerda. Havia um fervor religioso nisso. Eu me lembro do fervor religioso e da intolerância à dissidência, à discussão aberta e ao debate. Isso foi muito marcante. Começou primeiro na Bósnia e realmente atingiu seu auge na Guerra do Kosovo. Portanto, isso não era apenas uma questão alemã. Devo acrescentar mais um ponto sobre a Alemanha que é de certo interesse. Uma grande campanha de propaganda envolveu uma alegação feita pelo Ministério da Defesa alemão de que eles tinham informações de inteligência mostrando que os sérvios tinham planejado um massacre em massa que iria acontecer, e que isso foi impedido pela campanha aérea da OTAN, chamada Operação Ferradura. Esse seria supostamente o nome sérvio para a Operação Ferradura. Seria um massacre em massa de albaneses, com alguma insinuação de que seria como um holocausto dos albaneses. Isso foi inventado. E um general alemão mais tarde admitiu que tudo havia sido fabricado. Eles nunca tiveram qualquer tipo de informação de inteligência apontando para isso. E foi apenas uma fabricação. Claro, a admissão disso apareceu na mídia alemã. Não acredito que tenha aparecido alguma vez na mídia de língua inglesa. E isso veio à tona depois que a guerra acabou. Depois que a guerra termina, ninguém se importa. A mentira é muito mais lembrada. Mesmo em alguns periódicos revisados por pares. Acredito que há um artigo na International Security, um importante periódico acadêmico, que faz referência à Operação Ferradura, sem perceber que ela já havia sido desmentida na mídia alemã por um ex-general. Sabe, isso é uma das coisas que me deixam perplexo. Tipo, que historiadores sérios, quero dizer, cometer um erro, acreditar em algo que não é verdade ou cometer um engano, isso é uma coisa. Mas realmente, afirmar conscientemente algo que, sabe, simplesmente não aconteceu daquela forma. Desculpe, preciso fazer essa pequena digressão aqui. Quando a guerra russo-ucraniana começou, publiquei um breve artigo em uma revista de história, meio acadêmica, meio popular. E os editores, colegas historiadores, literalmente escreveram que a incursão da Rússia na Ucrânia é a primeira vez na história que um estado nuclear ataca um vizinho não nuclear. Eu fiquei tipo, isso está errado em tantos níveis. Quero dizer, União Soviética e Afeganistão, China e Vietnã. Zastavs and Newman Kabe. Sim, você poderia pelo menos dizer que não é um vizinho. Não era um vizinho direto. Quero dizer, tecnicamente estaria correto, mas é uma coisa estranha de se dizer.
Mas isso realmente acontece até com historiadores sérios. Porque, e talvez aqui possamos retomar o assunto, porque hoje, as guerras iugoslavas duraram do início dos anos 90 até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, certo? Basicamente foi um período de 10 anos. E esse período foi fundamental para o desenvolvimento da OTAN e tudo mais. Mas quando a guerra da Ucrânia começou, toda a Europa começou a fingir que essa era a primeira guerra terrestre na Europa desde 1945. Você se lembra disso? De como isso foi repetido tantas vezes? Do you remember this? Like how often this was repeated? Well, that's true. I mean, there are all sorts of things about Bem, Ukraine isso é verdade. Quero dizer, há todo tipo de coisa sobre a Ucrânia, basicamente, que é muito marcante. Lembro que no começo, guerra não provocada, acredito que pesquisei no Google guerra não provocada ou agressão não provocada, e centenas de milhares de vezes isso foi dito. Sabe, basta olhar o número de resultados no mecanismo de busca do Google, e isso se tornou quase um requisito no início da guerra, dizer guerra não provocada. Acho que uma das coisas que surgiu a partir da Iugoslávia é que até a Iugoslávia, acadêmicos e jornalistas tinham que pelo menos fingir ser objetivos. academics and journalists had to at least pretend to be objective. All right? They couldn't pretend, they couldn't openly. Of course, Eles não podiam fingir, não podiam abertamente, é claro, muitas vezes disseminavam propaganda de forma encoberta de várias maneiras, mas tinham que fingir que não eram propagandistas. E não podiam dizer abertamente, sou um propagandista a favor de um lado. Isso mudou nos anos 1990. Nos anos 1990 havia jornalistas e acadêmicos que abertamente torciam por um lado na guerra. E quem não era torcedor era denunciado. E jornalistas diziam abertamente, não sou objetivo. Isto tem promover o lado anti-sérvio. Step you hadn't have a step mana they tilling. Se perversente. trying to promote intervention. They would openly be saying this. In the past, again, journalists did this all the time, but they No passado, novamente os jornalistas faziam isso o tempo todo, mas pelo menos mantinham a aparência de que estavam sendo objetivos. A objetividade foi deixada de lado na Iugoslávia, e isso permanece muito presente hoje em dia. Se você olhar para trás, para a Iugoslávia, tanto o tom quanto o conteúdo evocam muito o que está acontecendo agora na Ucrânia. Novamente, o desprezo pelas negociações. Você não negocia com homens maus, você os pulveriza com força militar. Há também uma personalização. Na Guerra Fria nunca era personalizado. Estavam lutando contra o comunismo. Mesmo sob Stalin, nunca era. Estamos lutando contra Joseph Stalin. Isso não era feito. Isso não era dito. We're fighting Joseph Stalin. That wasn't done. That wasn't said. All right? But with the end of the Cold War, you had incredible. Mas no final da Guerra Fria, houve uma incrível simplificação da análise. Por que temos problemas no mundo? Existem homens maus por aí, com nomes como Milosevic, Gaddafi ou Putin. E então, por que você tem esses homens maus que surgem do nada, do puro mal, sem contexto social, sem profundidade de análise, nada? Homens maus. É impressionante que pessoas instruídas falem dessa forma, mas é claro que falavam e continuam falando regularmente hoje em dia. E, por coisas estão se mantêm, imposiar. Em esse, em dom pinkstomol. Esse mystery que eu subjetivar. Esse que um concessão. You're compromising with evil. You have to defeat evil, destroy evil. Você tem que derrotar o mal, destruir o mal. Bem, sabe, fizemos isso na Iugoslávia, em Kosovo. Derrotamos Milosevic, porque tivemos que derrotá-lo. Acabamos com praticamente o mesmo plano que os europeus haviam proposto e que havia sido praticamente aceito por ambos os lados. Praticamente idêntico ao de antes da guerra. Como resultado, cerca de 10 mil pessoas morreram. A escala das atrocidades sérvias aumentou enormemente durante a guerra. A quantidade de atrocidades aumentou muito. Não salvou pessoas, matou pessoas, a intervenção. A ideia é que salvou pessoas. Não fez nada disso. Fez o oposto. A limpeza étnica aumentou enormemente durante os bombardeios. Portanto, não teve nenhum resultado humanitário. Accomplishments. It completely failed at every level. Falhou completamente em todos os níveis do ponto de vista humanitário. Qualquer que tenha sido o motivo, e podemos falar sobre o motivo em um momento, mesmo que aceitemos que o motivo era humanitário, eu não aceito, mas mesmo que você aceite, boas intenções não são suficientes. Quero dizer,
O resultado foi um desastre do ponto de vista humanitário. E então, depois que a guerra acabou, houve uma limpeza étnica em massa dos sérvios, os sérvios que viviam lá, pelos albaneses, bem debaixo do nariz da OTAN, sem qualquer reclamação da OTAN. De qualquer forma, o efeito disso foi completamente contrário ao objetivo declarado, que era proteger as pessoas da perseguição e salvar vidas. Mas por mais triste que seja, essa é a narrativa que funcionou. E o que me fascina hoje é que para muitos europeus, esses 10 anos da Iugoslávia foram basicamente apagados da memória. E a única coisa que resta é a certeza de que foi a intervenção que salvou as pessoas. Exatamente. Derrotar Milosevic e ele finalmente admitir culpa se enforcando em raia, o que é uma coisa muito. Ele teve um ataque cardíaco. Which is a very, very murky thing. Foi um ataque I didn't say. A heart attack, sorry. By a heart attack. Um ataque cardíaco. Desculpe. Por um ataque cardíaco, que também é uma dessas coisas muito nebulosas, ele morreu sob custódia. Mas enfim, quero dizer isso, sabe, Ok, desculpe. É claro, não suicídio, mas o fato de que esse momento crucial ainda está basicamente fora da forma como a maioria das pessoas pensa sobre o desenvolvimento militar da Europa é fascinante para mim. Mas ok, talvez vamos voltar ao ponto que você também queria aprofundar? The point you wanted also to expand on? Motive. Eu poderia falar sobre o motivo. Existem dois níveis. Um é o efeito e o outro é o motivo. O efeito foi agravar as atrocidades e causar um nível muito maior de mortes. Tudo isso poderia ter sido resolvido por meio de negociações. Esse foi o efeito. Agora a questão é, por que isso foi feito dessa forma? Qual foi o motivo? O motivo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos claramente desempenharam o papel principal aqui, assim como fizeram na Bósnia, foi enfraquecer os esforços europeus de independência em política externa e estabelecer a OTAN, basicamente como a principal organização internacional de importância acima da UEPOE, garantindo que os Estados Unidos continuassem sendo a potência dominante na Europa e que os europeus não se tornassem independentes. Eles queriam estabelecer isso minando as negociações. No fim das contas, foi completamente bem sucedido. Os europeus tentaram afirmar seu poder, negociando um fim para isso e demonstrando sua capacidade de agir de forma independente dos Estados Unidos. Rambouillet, é claro, foi o centro disso. Os Estados Unidos sabotaram aquilo, e assim, sabotaram os esforços europeus de mostrar sua capacidade de agir de forma independente. Depois, trouxeram a OTAN para a guerra. E a guerra, claro, foi vencida militarmente. Derrotamos a Sérvia, o que não foi tão difícil quando se considera que o exército sérvio, comparado aos exércitos combinados da OTAN, não é nada. Então foi um alvo relativamente fácil. Foi feito, aliás, sem nenhuma morte da OTAN. Nenhuma única morte da OTAN. Acho que 1 ou 2 aviões foram abatidos, mas os pilotos não morreram. Basicamente, foi uma vitória militar. Não há nada como uma vitória militar para estabelecer sua credibilidade. E estabelecer a credibilidade da OTAN como uma alternativa ao OE foi muito importante aqui. O objetivo principal era mostrar que os americanos são os únicos que realmente contam. Os europeus podem fantasiar sobre uma política externa independente, mas isso é só fantasia. Isso nunca vai acontecer. Acho que essa foi a conclusão tirada da vitória da OTAN, que os europeus nunca conseguirão estabelecer independência. E novamente, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. E assim, até mesmo os franceses basicamente desistiram. Depois de décadas mantendo uma imagem independente gaulista de si mesmos, eles abandonaram a ideia de independência e começaram a se aproximar da OTAN. O que, claro, fizeram, reintegrando-se totalmente à aliança da OTAN após terem saído em 1966. Os neutros, eu acho, começaram a ver a OTAN como algo que teriam que considerar. Acho que a origem da conversão da Suécia e da Finlândia da neutralidade para se tornarem, em termos pejorativos, mais um capacho dos americanos, veio de observar muito atentamente o que aconteceu em Kosovo.
The only way you'll have any influence. A única maneira de você ter alguma influência é fazer o que os americanos mandam. E talvez eles te deem algumas migalhas e permitam que você tenha alguma influência dentro desse contexto de um sistema dominado pelos americanos. E foi isso que resultou disso tudo. Basicamente, dar uma sobrevida à OTAN, acabar com a conversa europeia sobre independência e garantir também que o euro não desafiasse o dólar, o que era uma preocupação real, como eu disse. E tudo isso foi realizado. Os americanos conseguiram absolutamente tudo o que queriam. E isso também lhes deu uma certa arrogância e confiança. Que não basta ter uma guerra como essa, é preciso guerra após guerra após guerra. Você está em uma esteira aqui. E assim, naturalmente isso foi apenas o começo. Eu discuti a ideologia neoconservadora, que estava em ascensão nesse período. Trata-se de uma ideologia que surgiu nos anos 1970 e tem um caráter altamente militarista. Ela estava cada vez mais tomando o controle do establishment de política externa dos Estados Unidos, e as guerras na Iugoslávia foram de grande ajuda para essa ideologia. Os neoconservadores podiam dizer, eu avisei, Sly. Eu disse que a força funciona. Alguns de vocês discordam. Alguns de vocês queriam deixar os europeus cuidarem disso. Mas, vejam, bloqueamos completamente os europeus. Conseguimos. Não teve custo algum. Não houve baixas americanas. Não foi realmente um sucesso porque acabou intensificando as atrocidades que deveria evitar. Kosovo nunca se tornou de fato um Estado independente. É praticamente uma colônia da OTAN e da União Europeia. Ainda existe a Força de Paz KFOR, a Força de Paz da OTAN, e a Força de Paz EULEX, que é uma força conjunta de paz da OTAN e da UE. É um pouco parecido com o sistema de mandatos da Liga das Nações, no qual países considerados incautos e de se autogovernar eram colocados coloniais. É isso que temos aqui. Por qualquer critério razoável, não nos pode chamar Kosovo de um sucesso. By no reasonable standard can you call Kosovo a success. It was a disastrous failure, really. Foi um fracasso desastroso, de fato. Mas eles conseguiram apresentar como um sucesso porque derrotamos o lado que queríamos derrotar, impusemos a eles, pela força, um acordo e derrubamos Milosevic em uma revolução colorida. Acho que o termo revolução colorida ainda não era usado, mas as técnicas eram todas as mesmas. E isso, basicamente, na minha opinião, preparou o terreno para a Guerra do Golfo de 2003, a Guerra ao Terror, a derrubada de Gaddafi depois disso e, mais recentemente, o papel dos Estados Unidos na Ucrânia. Além disso, acho que outro fator-chave aqui já mencionei isso antes, o neoconservadorismo está muito alinhado com Israel. E vê Israel como um modelo do que os Estados Unidos deveriam ser. Israel não depende de negociações, depende da força. Derrota seus inimigos no campo de batalha. Ataca, não se defende. Tudo isso era muito atraente para os neoconservadores. Agora estamos vendo isso se desenrolar no Oriente Médio, inclusive mais recentemente no Irã, com o apoio americano. Por isso, acredito que a Guerra do Kosovo ajudou a preparar o terreno para toda uma série de novas intervenções militares dos Estados Unidos e deu aos Estados Unidos uma certa complacência de que o uso da força militar é isento de riscos, que é possível agir sem riscos. E claro, isso inevitavelmente leva a muitos problemas. Sim, eu acho que é realmente importante destacar isso para os americanos. Essa foi basicamente a guerra por procuração perfeita. É assim que deveria ser, certo? Porque quero dizer, eu não diria que as atrocidades foram então planejadas para acontecer. É mais como, isso é levado em consideração? Se acontecer, aconteceu. É guerra, certo? Esse também é um argumento constante dos neoconservadores, não é? Dano colateral? Guerra é guerra, isso é o que acontece. Mas precisamos resolver pela guerra. E também, você mencionou esse período, essa época dos anos 90, porque houve, claro, outra guerra muito importante, que foi a Primeira Guerra do Golfo. Isso aconteceu bem no começo, quando a Iugoslávia começou a se desintegrar, certo? E então, depois que terminou de ruir e foi completamente dividida, tivemos a Segunda Guerra do Iraque, a Guerra de 2003.
Na primeira, os americanos, na verdade, deixaram Saddam no poder. Eles não foram até Bagdá. Eles pararam antes. E então, em 2003, eles não fizeram isso. Eles fizeram um Milosevic com o Saddam, certo? E mesmo assim, quero dizer, eles ficaram radiantes e felizes com a execução dele, certo? Com a Hillary Clinton, depois até se gabando disso, vimos, ele morreu. Não. Mas isso foi sobre o Gaddafi. É a mesma ideia, a mesma ideia. Vimos, eles morreram. Nós somos tão poderosos. Ele não foi. Lembre-se, aliás, que Gaddafi não foi apenas morto. Houve relatos de que ele foi sodomizado com uma baioneta. Foi uma morte particularmente desagradável. Sim. Mas você consegue explicar para si mesmo que, em 1991, os americanos tinham uma estratégia diferente, obviamente. E então, ao final das guerras da Iugoslávia, parece que havia algo novo acontecendo. Além disso, desculpe, mais uma coisa a mencionar é que hoje o Kosovo abriga a maior base dos Westhausen fora da Alemanha, certo? Fora de Ramstein, em Stelo. Você tem essa enorme proliferação, não só da OTAN, mas das forças dos Westhausen na Europa, na verdade, por meio dessas guerras. Bem, quero dizer, basicamente, vejo os anos 1990 como uma espécie de década de transição em que os Estados Unidos estavam tentando encontrar seu lugar no mundo pós-Guerra Fria. Novamente, ninguém sabia qual era o propósito do poder americano, além de simplesmente existir porque já estava lá. Não havia realmente uma justificativa. Quero dizer, a justificativa durante a Guerra Fria era proteger contra os soviéticos. Os soviéticos se foram literalmente removidos do mapa. E ninguém sabia para que servia a OTAN. Então acho que toda a década foi dedicada a encontrar uma nova justificativa para a OTAN e para o poder americano. E acho que nas guerras da Iugoslávia, o que aconteceu foi dar a sensação de que um dos propósitos do poder americano era o humanitarismo, a intervenção humanitária. Estamos lá para fazer o bem. Estamos lá de forma altruísta. Alegava-se que a América não tinha nenhum motivo egoísta ao intervir na Iugoslávia. Era puro humanitarismo. Isso foi amplamente afirmado. Christopher Hitchens, que era um esquerdista que se tornou militarista, uma das figuras de destaque, escreveu um ensaio muito bem articulado no qual dizia: nunca confie em imperialistas até que eles se tornem pacifistas, com a implicação de que os imperialistas, especialmente os Estados Unidos, estavam relutantes em intervir. Não queríamos intervir porque não queríamos intervir. Isso mostrava que não tínhamos motivos egoístas. Quando finalmente intervimos, basicamente significa que os Estados Unidos estão intervindo pela bondade de nossos corações, certo? E isso, novamente, foi algo muito atraente para a esquerda. De repente, teríamos uma intervenção tão pura quanto a neve recém-caída, tão moralmente pura quanto a neve recém-caída. Foi assim que foi apresentada. É impressionante que adultos possam pensar dessa forma, que possam acreditar em algo assim. Mas isso era amplamente acreditado, que essa era uma intervenção autenticamente altruísta, feita por nenhum outro motivo, ou nenhum motivo significativo além do humanitarismo. Foi assim que isso foi apresentado ao público. Acho que foi assim que muita gente enxergou. Samantha Power foi uma figura-chave aqui. O livro dela, basicamente A Problem from Hell, America and the Age of Genocide, ajudou a legitimar a ideia de que quando os Estados Unidos não intervêm, isso demonstra realpolitik. Isso é uma realpolitik à la Kissinger. Quando intervimos, isso demonstra moralidade. Isso demonstra moralidade. E, portanto, acho que essa visão se tornou cada vez mais comum entre muitos acadêmicos. E se você discordasse de qualquer uma dessas ideias, isso só mostrava que você era um cínico amoral, e você podia ser descartado como um cínico amoral. E, novamente, isso era especialmente popular na esquerda. Assim, a esquerda se tornou mais militarista e mais entusiasmada com a guerra do que a direita. E a direita passou a ser, pelo menos alguns elementos da direita, especialmente os libertários, começaram a adotar uma posição anti-guerra, assumindo muitas das posições anti-guerra que antes eram da esquerda.
Houve aqui uma troca ideológica impressionante. E foi a Iugoslávia, acredito, que ajudou a possibilitar isso. Yeah, it did. And, also. Sim, aconteceu. E você sabe também o que você disse antes sobre os neutros. Isso também é verdade. Tipo, até a Suíça entrou para CAFOR, e isso foi um assunto muito debatido. Eles entraram, sim. Foi muito debatido. E é preciso ressaltar, porém, que isso não é uma linha reta, certo? Havia esses movimentos históricos acontecendo, onde, por exemplo, a parceria para a paz da OTAN, hoje, entendemos que foi usada de forma muito habilidosa para atrair países aos poucos. Mas na época, especialmente no início dos anos 90, até a Rússia entrou na parceria para a paz, certo? E havia uma esperança séria de que a OTAN pudesse se tornar um órgão para todos. E sabemos que a Rússia também tentou entrar e tinha essa visão. Talvez, sabe, transformar isso em uma espécie de OSCE, certo? Tínhamos essas ideias e essas tendências estavam acontecendo ao mesmo tempo. E essas eram realidades possíveis ou futuros possíveis. Mas acabou se transformando em algo completamente diferente. But it morphed into something completely different. Posso só fazer uma observação aqui? Acho que um dos principais problemas é que os Estados Unidos precisavam de um inimigo. Era muito importante ter um inimigo, porque a OTAN era uma aliança militar. Qual é o sentido de uma aliança militar sem um inimigo? O inimigo passou a ser, nos anos 1990, ditadores que oprimiam seu próprio povo, que perseguiam minorias étnicas, que oprimiam mulheres. Isso foi consolidado no caso da Iugoslávia. E mais tarde, encontramos um inimigo ainda mais substancial, claro que são os russos e os chineses. Isso é ainda melhor. Mas acho que a busca por um inimigo foi realmente um tema central nos anos 1990. E isso ressalta o quanto há quase um desespero por um inimigo, e não havia necessidade real de transformar Milosevic em inimigo, porque ele estava disposto a negociar. Não tenho a menor dúvida, tendo estudado isso muito cuidadosamente, de que isso poderia facilmente ter sido resolvido sem guerra, e os americanos precisavam disso. Aliás, mais um ponto sobre as atrocidades. O Estado-Maior Conjunto alertou o presidente Clinton de que se a OTAN começasse a bombardear, provavelmente os sérvios aumentariam suas atrocidades, o que foi exatamente o que aconteceu. Portanto, isso não foi algo inesperado, foi antecipado, mas mesmo assim, foi feito. Então há um forte elemento de cinismo aqui. Eles estavam dispostos a sacrificar milhares de pessoas no altar da credibilidade da OTAN, certo? E como a credibilidade da OTAN era tão importante, fazer com que milhares de pessoas morressem desnecessariamente foi um sacrifício que eles estavam dispostos a fazer. Acho que esse aspecto que você acabou de apontar é fundamental. E não se trata apenas de procurar um inimigo, mas de criar um. É construção de narrativa. E o interessante sobre os Estados Unidos é que o país tem um histórico de compreender esse perigo. Quero dizer, foi o Quincy, certo? Quem disse que os Estados Unidos não sairão por aí procurando monstros? Exatamente. É isso que você sabe. Artem Moeni, que acredito que você conheceu recentemente, escreveu um texto belíssimo, junto com o colega Chris Mott, sobre essa luta constante nos Estados Unidos entre os jeffersonianos, que querem sair pelo mundo fazendo o bem e promovendo, você sabe, o intervencionismo liberal, e os outros, os washingtonianos, que dizem não, é melhor ficarmos aqui. É melhor não tentarmos procurar monstros. E foi só desde os anos 1990 que eles venceram. Bem, você pode ver dessa forma. Mas, na minha opinião, isso apresenta a questão de maneira excessivamente idealista. Eu tendo a enxergar de forma mais cínica. A linguagem do altruísmo era basicamente uma fachada para um desejo de poder e também para satisfazer interesses próprios ligados ao poder militar. Fabricantes de armas, por exemplo, estavam muito próximos do establishment de política externa. E eu acho que, basicamente, o humanitarismo era apenas um pretexto para alcançar um objetivo de poder, que era o fato de os Estados Unidos não quererem abrir mão da OTAN, porque esse era o centro do poder americano na Europa. É assim que os Estados Unidos controlam a Europa.
Por que você abriria mão da joia da coroa do Império Ultramarino dos Estados Unidos? Os Estados Unidos tinham um império de bases, como Chalmers Johnson chamou, bases em todos os continentes. E por que você abriria mão de um império de bases se não fosse necessário? O grande problema, porém, é justificar isso ao público, porque se você tem uma aliança militar, precisa ter um inimigo contra o qual está operando. Então, sim, criar inimigos é central para essa operação. Mesmo que um país não seja inimigo, a Rússia não era inimiga, enquadrá-lo como inimigo serve a esse propósito. E foi basicamente isso que foi feito. Mas, novamente, acho que grande parte da narrativa aqui, muito disso, vem da Iugoslávia. E muito da preparação do terreno, em termos de narrativa e ideologia, foi forjada durante a Iugoslávia. E realmente preciso enfatizar o sentido das convicções religiosas. Isso quase foi uma guerra religiosa, de certa forma. Isso veio da Iugoslávia, o enorme fervor que as pessoas sentem em relação à Ucrânia, por exemplo. Isso é muito uma repetição do que aconteceu na Iugoslávia, da maneira como Putin é retratado como vilão. É quase idêntico à forma como Milosevic foi retratado nos anos 1990. Houve esse momento, porém, e isso certamente não é coincidência, em que você teve esses 10 anos da Iugoslávia, e então, assim que isso termina, imediatamente começa a guerra ao terror. Porque, de certa forma, o início de 2001 foi novamente um ponto baixo para os Estados Unidos, certo? Porque, mais uma vez, não havia monstros a serem derrotados. E então, por sorte, apareceu um logo em seguida, e começaram 10 anos de guerra ao terror. Mas George W. Bush, por muito tempo, pelo menos quando começou a guerra contra o Iraque, foi na verdade retratado como um vilão. Mas isso foi pela esquerda. Eu me lembro disso. A esquerda era muito contra a Segunda Guerra do Iraque, também na Europa. Mas depois isso diminuiu novamente. Eu tenho uma teoria sobre isso. A grande exceção foi a Primeira Guerra do Golfo. A esquerda realmente se manifestou fortemente contra ela, com grandes manifestações na Europa e nos Estados Unidos. Eu mesmo participei de algumas. E, em retrospecto, acho que o motivo foi o seguinte. George Bush não era apenas um republicano, mas também um cristão evangélico e um conservador cultural. E a esquerda o odiava por esse motivo. Estou convencido, olhando para trás, de que, se essa guerra tivesse sido conduzida por, digamos, Clinton ou Obama, não teria havido esse tipo de oposição. E a esquerda teria concordado com isso, talvez até endossado com certo entusiasmo. O fato de essa guerra se destacar é que ela é praticamente a única desse período, de todo esse período pós-Guerra Fria, até a recente oposição ao que está acontecendo em Gaza. Até então, o único caso importante em que a esquerda basicamente adotou uma posição anti-guerra foi a Primeira Guerra do Golfo. Por isso, vejo isso como uma anomalia. E acho que o motivo dessa anomalia é que quem estava promovendo isso era alguém que a esquerda inevitavelmente odiava, que era George W. Bush. Isso também é... Só agora estamos começando a realmente entender esse período pós-Guerra Fria, certo? Esse período entre 1991 e 2022. Temos uma certa perspectiva histórica para olhar para trás. Na época, por exemplo, eu não percebia que o motivo pelo qual as pessoas estavam tão energizadas sobre a Segunda Guerra do Golfo era porque a pessoa que a defendia era alguém que elas simplesmente odiavam. Acho que esse foi o principal fator. Eu não percebia isso na época, mas é assim que parece. A retrospectiva definitivamente pode te dar uma maneira diferente de enxergar as coisas, com certeza. Sim, porque os presidentes democratas, mais uma vez, eram muito bons em vender a guerra para a esquerda. Bem, eu acho que sim. A grande mídia e a academia, ambos não sei,
Se você definir a esquerda como sendo o Partido Democrata e tudo à esquerda do Partido Democrata, a grande mídia e a academia são praticamente todos democratas, certo? E então, naturalmente, eles teriam muito mais confiança em um presidente democrata. E se um presidente democrata entra em guerra, você apoia a guerra. Existe um certo tribalismo que se instalou na política americana e que é prejudicial. Mas é isso aí. Sim, essa é uma análise muito boa, eu acredito. Só que é deprimente. É deprimente que seja tão fácil. É tão fácil vender a guerra até para pacifistas. Isso mesmo, é verdade. Quero dizer, a esquerda anti-guerra por princípio, algo que existia durante a Guerra Fria com certo grau de consistência, realmente desapareceu. Acho que se foi para sempre, pelo que posso perceber. E eu sei que muitos dos meus amigos, quando aponto isso para eles, ficam incomodados. Mas sabe, eu digo, pensem em uma guerra além do Iraque e de Gaza, em que houve oposição à guerra. Praticamente não há nada. Enfim. Sim, mas é necessário. Quero dizer, as outras guerras foram necessárias para proteger as pessoas. Portanto, é bom. Exatamente. É muito, muito simples. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu acho que a Iugoslávia ajudou. A construção de narrativas é muito importante. A narrativa que foi criada na Iugoslávia era facilmente transferível para outras guerras também. Era muito fácil, basicamente, dizer, tudo bem, temos Milosevic, que era a causa de todos os problemas. Tiramos o Milosevic e agora Kosovo e Bósnia são paraísos, mesmo que não sejam. E então, sabe, Gaddafi. Bem, é só tirar o Gaddafi que tudo vai ficar bem. Você tem Saddam Hussein, mesma coisa. Temos o Talibã, mesma coisa. E claro, se simplesmente tirarmos o Putin, se fizermos uma mudança de regime na Rússia e tirarmos o Putin, pronto, o problema está resolvido, certo? E novamente, acho que isso foi estabelecido nas guerras da Iugoslávia, tanto na Bósnia quanto em Kosovo. Então isso realmente tem uma importância histórica singular, mesmo tendo ocorrido há 30 anos. É por isso que precisamos estudar história. É por isso que precisamos entender isso. David, vamos conversar novamente em breve, também sobre a Iugoslávia. Mas por enquanto, gostaria de agradecer a você. As pessoas que quiserem ler seu trabalho, provavelmente só precisam procurar seus livros, certo? Sim. Primeiro, não cause dano. Então, humanitária e a destruição da Iugoslávia, 2009. Vou colocar os links na descrição. Professor David Gibbs, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Obrigado, Pascal.